Teste som. TIA, teste som. Os dois microfones vão estar funcionando. Tá. Já tá gravando, não, né? Já? Já começou? Tá bem. E ele não tá pra bloquear a tela, né? Porque às vezes quando termina, já teve situações em que eu tava finalizar a gravação e tava bloqueada a tela, né? Eu não conseguia. Não é pra bloquear. Não é pra tá. Bem, boa tarde a todos. Uma satisfação tê-los aqui hoje, um público excelente para encerrarmos a série desse ano de seminários de pesquisa, recebendo, então, hoje, o professor Giacomo Balbinotto Neto e nossa egressa do mestrado, Emanuele Ismanioto, ambos da URGS. A Emanuele é doutoranda em Economia Aplicada pela URGS, né? E, então, o professor Giacomo já uma extensa trajetória em pesquisa, vai aí de economia da saúde, economia do crime, enfim, micro aplicada de uma forma geral. E agora, então, desse artigo com a Emanuele, falando sobre Bitcoin. Acredito que seja esse o motivo de termos, então, uma plateia tão
vultosa para esse seminário. Então, combinamos de uma apresentação de em torno de 40 minutos, para depois termos tempo de perguntas e comentários, enfim, né, para não avançarmos também muito no horário da aula seguinte, certo? Então, mais uma vez, muito obrigada, Giacomo, Emanuele, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Bom, como a Lu falou, esse artigo ele é meu co-professor Giacomo. Ele fala sobre as transações especulativas do Bitcoin. Tá, de onde que surgiu a ideia de fazer esse artigo? Eu cursei a disciplina de Micro 2, que a gente trata basicamente de assimetria de informação, esses aspectos da micro. Esse artigo ele surgiu a partir da disciplina, e agora a gente está querendo apresentar ele aqui na URGS e na Ampec, para pegar dicas com vocês, ver o que vocês ficam com dúvidas, sugestões de melhoria, para poder seguir com o trabalho. Então, vocês podem ir comentando, espero questionamentos, críticas, a gente está bem aberto a isso. A primeira coisa que eu quero comentar é a seguinte, acontece muito quando eu converso com as pessoas, provavelmente alguns de vocês que já estão mais avançados na pesquisa também. Eu estou pesquisando sobre ações, estou pesquisando sobre Bitcoin. Aí as pessoas vêm e te dizem, então me dá a fórmula mágica, me diz tipo, se vale a pena ou não vale a pena investir. Não, o que a gente faz aqui é um trabalho técnico, né? Então, na realidade, o que eu vou estudar é uma especificidade do Bitcoin e não falar se vale a pena ou não vale a pena investir nele. Trago isso daqui para demonstrar, isso daqui eu fiz num outro trabalho, são os regimes de alta e de baixa do Bitcoin, e aqui fica bem claro o que eu quero falar para vocês. Por quê? Porque, na realidade, o Bitcoin ele tem muitos regimes de baixa, muitos regimes de alta, e fica muito difícil a gente prever o que vai acontecer com o preço. Então, fica muito difícil a gente chegar à conclusão se vale a pena ou não vale a pena investir no Bitcoin. E por isso que ele está sendo tanto estudado, porque, diferentemente de outras ações, de outros ativos, ele tem um comportamento bem atípico. O preço dele ele não fica alto muito tempo e não fica baixo muito tempo também. Tá, e o que a gente quer com esse artigo, então? A gente quer estudar se as transações do Bitcoin são especulativas ou não. A gente faz isso para todo o período que o Bitcoin ele é transacionado no Brasil, ou seja, o período de 2011 a 2018. E o que a gente pretende com o artigo? Primeiro, a gente faz um resumo de fatos estilizados do Bitcoin, como surgiu, o que as pessoas andam questionando, o que as pessoas andam pesquisando. E depois, a gente vai fazer uns testes estatísticos para ver se o Bitcoin pode ser considerado um investimento especulativo ou não. Depois que o Bitcoin ele começou a ser circulado aqui no Brasil, depois de 2009, várias pessoas começaram a se questionar sobre que tipo de ativo ele é, se a gente pode comparar ele a uma moeda, que seria, na realidade, a base da existência do Bitcoin, ou se a gente pode comparar ele a um investimento qualquer, como ações ou qualquer outro investimento em ativo que a gente faça supondo obter um retorno. O que os autores mais comentam? Sobre fatos estilizados, ou seja, como que ele surgiu, como que varia o preço dele, a volatilidade dele, o retorno dele, é parecido com ações, não é? É melhor, é pior? Volatilidade do preço, o Bitcoin, pela essência, a gente vai ver em outros gráficos e os autores comentam, ele apresenta uma alta volatilidade, diferente de outros ativos, e isso faz dele um ativo diferente para ser estudado. Existência de bolhas especulativas, a gente sabe da existência de bolhas especulativas em vários fatores macroeconômicos, na economia, e o Bitcoin. Será que ele é uma bolha? Será que já teve uma bolha e não foi detectada? Será que pode ter outra? Como que está isso? A ineficiência é um mercado eficiente? Ele se comporta de acordo com os padrões de eficiência de mercado que a gente estuda em economia? Existe assimetria de informação? Não existe? Como que é todo esse universo do Bitcoin? Persistência do preço, o preço persiste por muito tempo, ele possui muita volatilidade, tem muitos altos, muito baixos. O que isso pode significar? Custos de transação, como qualquer outro ativo, transacionar o Bitcoin em altos valores, em altos volumes, pressupõe a existência de custos de transação. Como que a gente vai tratar disso? Afinal, o Bitcoin ele não é regulado ainda pelo mercado, a gente não tem um órgão centralizador que faz toda essa regulação para ele. Retornos, os retornos do Bitcoin, será que acompanham a volatilidade do preço dele? Será que são retornos baixos, retornos altos? Então, e finalmente, se as transações são especulativas e se a gente pode considerar ele um investimento
Bom, o Bitcoin ele começa a surgir mais em 2008 e começa a ter maiores transações a partir de 2009. A partir de então, os investidores eles começaram a considerar o Bitcoin como um novo ativo para colocar no portfólio de investimento deles. O Bitcoin surgiu para ser uma moeda, mas e aí? A gente pode considerar ele uma moeda ou um investimento especulativo? E isso começou a ficar mais crítico depois que o Bitcoin começou a ficar um pouco mais popular. Afinal, ele é uma moeda digital, o código dele é aberto, as transações dele são descentralizadas. Ele passou a ser usado não só para atividades legais, mas também para atividades ilícitas. Isso porque a gente não possui uma regulação em torno dessa moeda. E aí, como que lidar com uma moeda assim? O que é necessário fazer com ela? Por isso, o objetivo do nosso artigo, então, é prover esses fatos estilizados especificamente sobre o Brasil. Por que a gente resolveu pegar o Brasil e não pegar os Estados Unidos ou o Bitcoin como um geral em todo o mundo? Porque o Brasil, o Bitcoin é mais recente do que nos outros países e, basicamente, não existem estudos que tratam do Bitcoin no Brasil. Saiu agora um artigo na Economics Letters, do Laurini, o professor Laurini e um orientando dele, que falam sobre o Bitcoin e as bolhas especulativas, se alguém quiser dar uma olhada. Mas é um assunto novo no Brasil e a pesquisa ainda está começando. E como o nosso mercado ele é considerado um pouco diferente dos demais mercados, então a gente pode esperar algumas características diferentes aqui do que nos outros países. E depois a gente pretende, então, testar as hipóteses, se a gente pode considerar ele um investimento especulativo ou não. Bom, conforme eu falei, então, o Bitcoin ele começa a ser transacionado em 2009. Tem essa questão da anonimidade, por quê? Porque ele não é regulado, ele possui código livre e das transações ilegais que começaram a ocorrer também. A partir dali, vários países começaram a discutir se o considerariam uma moeda, como que fariam a sua regulação. Depois que começou a passar um tempo das negociações do Bitcoin, então também foi possível a gente ver essa questão da volatilidade e da especulação. Já se formou uma bolha do Bitcoin lá nos Estados Unidos, está se formando uma aqui. O que aconteceu com toda a volatilidade que aconteceu em 2017? E a partir de então, vários pesquisadores começaram a fazer testes estatísticos, suposições, análises, para a gente tentar desvendar um pouquinho melhor o Bitcoin. Shea e Fry, eles discutem sobre as bolhas especulativas nos retornos do Bitcoin, e eles falam que, dada a alta volatilidade do ativo, é possível que ocorram bolhas especulativas que nem ocorreram com outros ativos. Feng, que eu não coloquei aqui, ele faz um estudo bem interessante que ele fala sobre o volume de negociações. E no volume de negociações, ele diz que o quantio, ou seja, o espaço com maior negociação a respeito dos compradores, acontece antes de algum evento que vai impactar o Bitcoin. Poxa, se a alta negociação está acontecendo antes de um evento que vai impactar o Bitcoin, a gente pode pressupor, então, que o mercado já não é perfeito, que a gente tem uma assimetria de informação. Ou seja, tem investidores, tem pessoas que estão detendo uma informação privilegiada e que isso pode tendenciar o preço do Bitcoin. Colbert ele faz um estudo sobre 3 criptomoedas e sobre ativos normais, e ele estuda o tempo e a frequência desses ativos. E ele chega à conclusão que as criptomoedas elas podem dar grandes retornos em um curto horizonte de tempo. Eu lembro do Bitcoin, ele pega outras coins menores, depois eu posso ver e eu te digo. Aí o Blau, que é um dos autores que a gente mais baseia esse trabalho, ele fala sobre volatilidade e investimento especulativo, questionando se há uma relação entre esses dois e se o investimento especulativo ele ocorre nos Estados Unidos ou não. Feng depois ele volta a fazer um outro artigo falando sobre investimento especulativo também. Beck e Elbeck, eles falam sobre os retornos dos bitcoins, e eles falam que os retornos eles são dirigidos muito internamente sobre os compradores e os vendedores. Ou seja, não é algum aspecto macroeconômico ou econômico que mais impacta no preço do Bitcoin. É mais a transação ali entre os investidores e os compradores mesmo. Diferente daqui a pouco de uns outros ativos, que dependendo do que vai acontecer em algum aspecto da economia, possa impactar no preço. E Katsiampa, ele diz que como o Bitcoin ele possui uma alta volatilidade, isso pode, a partir disso, é possível modelar o retorno do Bitcoin em modelos Garch. E ele faz uma série de testes de modelos Garch e acha que o modelo Garch que melhor molda o comportamento do Bitcoin, do retorno e da volatilidade,
é um que considera tanto um curto período de tempo como um longo período de tempo. Então, a partir daí, a gente pode voltar a deduzir que o Bitcoin tem muita volatilidade, por isso a gente precisa ver tanto curto como longo prazo. Bom, conforme eu já comentei para vocês, tem várias coisas que podem impactar, então, no preço, no retorno, né, e no questionamento sobre o que é o Bitcoin, aonde que vai chegar. Os aspectos legais, os países divergem muito sobre essas questões legais. Ele não é um mercado regulamentado, ele não tem um órgão que fiscaliza ele, que normatiza, não existem contratos normatizadores para a venda do Bitcoin, e tudo isso pode fazer o instrumento, o ativo, passar a ter uma volatilidade ainda maior. O Bitcoin, alguns autores comentam, inclusive tem num relatório do FMI, que ele não chega a impactar fatores macroeconômicos ou uma macroeconomia ainda. Por quê? Porque ele é muito pequeno, mas ele está crescendo de uma forma muito grande, e daqui a pouco o Bitcoin ele pode chegar a impactar e ser impactado. E como ainda não há um agente regulador que pode regular, que nem a moeda, a oferta e a demanda, retirar e colocar na economia, então o Bitcoin não pode fazer essa relação. Comentando, são os aspectos tributários do Bitcoin. Tem outras coisas, tem vários países, como a Alemanha. O que é o Bitcoin para a tributação? Ele é um ativo, é uma propriedade. Então, tem diversos países, por exemplo, que isso está indefinido. Como que a gente tributa o Bitcoin? Então, isso tem vários países e cada um fazendo alguma coisa diferente. Tem muito pouca coisa escrita ainda, né? No Brasil também a gente não tem uma definição clara, por exemplo, sabe, eu tenho lá 10 bitcoins, 5 bitcoins. Como é que eu vou tributar isso? Como é que eu vou declarar isso? Né? Isso. Tá. Mas assim, isso assim, do ponto de vista, digamos, do mundo como um todo, não está pacificado. Não é, ou seja, tem diferentes na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, a tributação, ou o que vai ser Bitcoin, é moeda, não, outra é propriedade, outro é ativo. Né? E isso, eventualmente, possa criar divergências entre os países, eventualmente, porque essas negociações possam ser feitas. Mas esse é um ponto, por exemplo, né, quem quiser trabalhar como Bitcoin, na parte que a gente chama de direito à economia, eventualmente, né, como que é considerado o Bitcoin, o que é isso do ponto de vista fiscal. Mas vão ver que isso ainda não é colocado, né, de uma forma generalizada, universal ou aceita, né, o que é. Não, isso aqui é moeda, isso aqui é um imóvel, então vai lá para o imobilizado. Não, há essa controvérsia, né, eventualmente isso também talvez possa impactar onde? Né, no balanço. Isso aqui entra como propriedade, entra como ativo. Né? Eu não sei como é que vai ser definido isso no Brasil, eventualmente, mas é algo, eventualmente, que alguém queira estudar, é um ponto que está em aberto, os aspectos, talvez, contábeis, como que a gente coloca isso no balanço e como que a gente coloca isso para a tributação do imposto de renda. Bom, aí partimos para a metodologia. Conforme eu falei para vocês, então, a gente usou todo o período que o Bitcoin é transacionado aqui no país, de 2011 a 2018, e os dados são diários. Afinal, como ele é tão volátil, se a gente pegasse os dados um pouco mais esparçados, era capaz da gente perder algumas questões de comportamento do ativo. Tem dois cálculos que são principais, o retorno e a volatilidade. Eu usei a mesma anotação que o Blau usou, afinal o trabalho é mais baseado no trabalho do Blau. O retorno nada mais é do que a diferença do log entre o preço num período e no período anterior. E a volatilidade é a diferença entre, em log, o maior preço transacionado no dia e o menor preço transacionado no dia. Essas duas variáveis vão ser importantes depois para os testes que a gente vai fazer. Além disso, a gente usou um teste que o Blau usa e ele parte de um outro trabalho do Laurent, que também testa essa questão de investimento especulativo em ativos como um total. Aí ele usa o turnover. A partir do turnover, a gente vai fazer uma regressão. Essa regressão ela vai considerar, então, o retorno do Bitcoin e o retorno do Bitcoin vezes um cálculo que diz respeito ao turnover do ativo. O que a gente espera com essa equação e a regressão que a gente vai fazer? O coeficiente que representa
o retorno multiplicado pelo V, que diz respeito ao turnover do Bitcoin, seja positivo. Se for positivo, significa que existe investimento especulativo. Se for negativo, não existe investimento especulativo. Aí, analisando primeiro graficamente. Por exemplo, aqui a gente tem a transação em volume e em preço. E o que a gente pode perceber? A gente teve um pico entre 2016 e 2017, mas foi um pico curto, foi um pico de mais ou menos um ano. Se a gente comparar com o pico dos Estados Unidos, o dos Estados Unidos foi 3 vezes maior. O que isso pode dizer para a gente? Teria que fazer vários testes e estudar especificamente isso para dizer, mas a gente pode supor alguns aspectos, como, por exemplo, o mercado daqui pode não ser tão maduro e, principalmente, a gente pode ter a questão da assimetria de informação, que foi o que eu comentei antes, da gente já ver comportamentos diferentes no mercado. Então, daqui a pouco, isso influencia o fato de o nosso pico do Bitcoin ficar tão curtinho perto do pico dos Estados Unidos. Além disso, a gente tem um retorno à volatilidade, que a gente pode ver que, enquanto a volatilidade ela apresenta vários baixos e altos, o retorno não. Depois a gente vai estudar, em parte, isso também para tentar entender por que isso significa e o que isso quer dizer para a gente nesse trabalho. E, por fim, comparando o Bitcoin com o Ibovespa, a gente pode ver que o Bitcoin ele é bem mais volátil, ele tem vários picos, enquanto o Ibovespa ele oscila, mas ele fica sempre dentro de uma margem. Por que é importante comparar isso? Porque, atualmente, os investidores no Bitcoin no Brasil já superam os investidores da Bovespa. Então, você pode fazer uma comparação aí. Aí a gente vai para os resultados. Pegando aquela primeira equação que eu mostrei para vocês, que a gente quer ver que valor que fica o beta, que se for positivo é investimento especulativo e negativo não. A gente testou para 3 diferentes janelas de tempo, para 25 dias, 50 dias e 10 dias, e 100 dias. Em todas, a gente encontrou o coeficiente positivo. Então, sim, a partir desse teste, a gente pode deduzir que o Bitcoin é um investimento especulativo para o Brasil. Depois, pegando algumas informações, como a volatilidade, o retorno, o volume transacionado, o volume do Bitcoin, o preço do Bitcoin e a alteração do preço do Bitcoin durante o dia, a gente criou as estatísticas descritivas. E aqui vale ressaltar que a volatilidade ela apresenta uma distorção bem grande em relação ao retorno. Eles apresentam médias e desvio padrão bem diferente, o que não era para ser esperado, segundo alguns outros artigos que a gente analisou. Aí aqui, que nem eu comentei antes para vocês, comparando o retorno e a volatilidade, a gente pode ver que o retorno aqui, ele varia muito pouco e a volatilidade abre abruptamente. O que isso pode dizer para a gente? Que sim, pode existir uma informação assimétrica nesse mercado de Bitcoin. Por quê? Porque a gente esperava que o retorno e a volatilidade iam se comportar meio que junto, e isso não acontece aqui. Então, novamente, a gente pode ter alguma questão de propriedade de informação, ou alguma outra questão ocorrendo no mercado que está influenciando isso. Aí, para finalizar essa análise estatística, a gente faz 2 procedimentos. A gente faz a análise univariada e a análise multivariada. Na univariada, a gente vai colocar o retorno como um Garch. A gente usa um Garch padrão, a gente só muda para a especificação que o Blau também usa. Quando a gente faz um Garch, a gente nada mais quer do que extrair a volatilidade dessa série. E aí a gente faz uma tabela de correlação. O que a gente acha aqui que é significativo para o nosso trabalho? Que a especulação e o Garch, que mede a volatilidade e o retorno, eles possuem uma correlação positiva. Ou seja, aqui a gente tem uma segunda conclusão sobre o investimento especulativo no Bitcoin. Aí, partindo para a segunda análise, a última análise multivariada. A gente faz uma regressão GMM, onde a gente coloca como a variável dependente o Garch, que nada mais é do que essa volatilidade do retorno, especulação, alteração de preço durante o dia do Bitcoin e o volume transacionado. O que a gente acha aqui de principal? A especulação ela é positiva, ou seja, ela possui uma relação positiva com a volatilidade, novamente, o que é uma conclusão boa para a gente, porque é o que a gente espera. A alteração de preço do Bitcoin durante o dia ela não é significativa.
e o volume transacionado possui uma correlação negativa, né, possui um impacto negativo no GARCH, ou seja, na volatilidade. Como teste de robustez, a gente faz uma segunda equação, que nem o Blau também propõe, e agora, em vez do GARCH, a gente considera uma volatilidade usando uma janela intertemporal de 5 dias. A gente deixa as mesmas variáveis ali, o que a gente encontra aqui, que é o que é do nosso interesse, é que, novamente, mesmo trocando a variável dependente, a especulação apresenta uma relação positiva com a volatilidade. Então, aqui nas duas equações que a gente faz, a gente confirma essa relação positiva entre volatilidade e investimento especulativo, e assim a gente conclui que, nessa terceira conclusão também, o Bitcoin é um investimento especulativo no Brasil. Tá, e aí, partindo para as conclusões, então, desse trabalho. O trabalho ele foi bem enxuto, ele foi bem direto. A gente fez um trabalho só de retrospectiva do Bitcoin, se vocês pegarem para ler, conta toda a história, todos os trabalhos feitos até agora. E depois a gente foi bem presente nessa questão. Alguns trabalhos tratam mais de uma questão, por exemplo, do Bitcoin. Então, a primeira conclusão é aquela primeira que eu coloquei para vocês, que o bull, ou seja, o período de alta dos preços do Bitcoin no Brasil, ele durou só 1 ano, enquanto nos Estados Unidos foi 3 vezes maior. A volatilidade e o retorno, eles apresentam trajetórias diferentes, como a gente viu, ou seja, isso pode também ser considerado como um indício de informação assimétrica no mercado brasileiro, e que a existência das transações especulativas no mercado brasileiro do Bitcoin, eles foram provados de 3 jeitos. O primeiro, aquela regressão que a gente fez, com o beta positivo, depois a correlação positiva entre volatilidade e especulação, e, por último, a relação positiva entre volatilidade e especulação, considerando tanto o GARCH como a volatilidade na janela de 5 dias. E, a princípio, é isso. Agora eu fico aberta para questionamentos. Os dados foram tirados lá do site do Bitcoin mesmo, são dados públicos, né? Aham. Depois É a gente puder Invest falar um pouquinho mais. Charts. Eu acho que é Invest Charts. No que você seleciona lá, você seleciona por país, aí aparece todas as agências que transacionam Bitcoin. Aí o que eu fiz foi selecionar todas para conseguir montar a base. Mas comparado aos outros países, a gente tem poucas. Eu acho que foram 5 ou 6, e uma que outra operavam e deixaram de operar. Mas é público. Tem vários sites legais do Bitcoin. Tem um outro que é muito legal, que você entra, aí aparece o mapa do mundo todo e você consegue visualizar os lugares que aceitam e transacionam Bitcoin. Uhum. Então, tem bastante coisa legal para quem quer pesquisar na internet ou só querer dar uma olhadinha, assim, brincar com os dados também. É tudo público, isso é legal. Diferente de outros ativos, né, que a gente tem que recorrer a outras bases. Isso aí. Alguma dúvida, alguma questão? Eu não sei se é uma contribuição, não, mas talvez uma questão que explique ali, não sei se cairia em assimetria da informação. Mas do ano passado para cá, 2017 para cá, começou a se desenhar vários produtos atrelados ao Bitcoin no mercado financeiro tradicional. Os futuros de Bitcoin, assim como tem do café, do ouro, enfim. Isso aí do fim do ano passado para cá, principalmente em bolsas americanas, né? Então, não de fontes de estudos acadêmicos, mas o pessoal, enfim, identificou assim nas datas de vencimento desses futuros o valor do Bitcoin indo próximo ao vencimento dos contratos. Então, seria mais a questão de manipulação de mercado, não necessariamente a simetria da informação, né? Então, isso acho que é um ponto que, talvez, dando um zoom à parte, poderia justificar um pouquinho da volatilidade dele, né? Legal, seria mais não... manipulação de mercado, é atrelado aos... Um estudo de evento. Porque, assim, porque o vencimento desses contratos nas bolsas, desde dezembro para cá, eles são públicos. Exato, são datas fixas e valores dos contratos divulgados, abertos, né? Então, começou... Você observou assim que o preço do Bitcoin no mercado ele foi muito próximo ao preço do Bitcoin nos contratos futuros. Então acho que é um aspecto que explicaria boa parte da volatilidade, pelo menos de 2017 para cá. Não fixei bem qual foi o período de análise de vocês, né? Mas é final de 2016 que começa. Faz então, sentido. Essas datas são de dezembro de 2017, enfim, até hoje esses produtos continuam abertos, né?
Começa em 2011. Não, mas é legal porque tem vários São estudos umas 4 ou que... 5 bolsas. É a Sequoia, a Bolsa de Chicago, a Bolsa de Nova York, são umas 4 ou 5 americanas ali. É legal porque tem vários estudos que fazem essa questão de estudo de evento. Aí eles usam os mais diversificados eventos. Por exemplo, o primeiro evento que impactou o Bitcoin nos Estados Unidos foi um episódio de um seriado, porque no seriado eles tentam descobrir... Eu fui assistir o seriado, óbvio. No seriado eles tentam descobrir quem é o dono do Bitcoin. Então tem muita coisa diferente que impacta isso daí. Pode entrar no estudo de evento também. Legal, obrigada. Não, eu tenho dúvidas em relação, porque eu não conheço muito a área de finanças, então eu queria saber o que do ponto de vista econômico, por que aquele beta 2 positivo significa que é especulação e que não é? Essa parte eu não entendi. Assim. Como é que... também e uma outra questão relacionada é que, assim, para mim, a moeda tem 2 motivos para demandar a moeda, que é meio de troca e especulação, né? E, assim, eu não consigo pagar meu café com Bitcoin, né? Então, assim, eu acho que a maior... Para mim, parece meio, assim, meio claro que um grande componente vai ser de demanda pela moeda de Bitcoin vai ser especulativo. Assim. Então, mas a minha pergunta é em relação, mais de explicar a metodologia mesmo, que eu não entendi. Por que aquela correlação ali entre volatilidade, especulação e beta 2 estimado é positivo, significa que é uma transação especulativa. É que, na realidade, ali no beta 2, ele faz uma multiplicação entre o retorno e o turnover. Aí, se você for pegar o artigo do Laurenti, ele explica mais isso e mostra em vários ativos por que se torna um investimento especulativo. Mas se a gente for pensar, se o retorno ali e o turnover forem positivos, quer dizer que quando vira a minha carteira, quando eu estou virando o número de transações, ela está sempre aumentando junto com o retorno e isso faz com que o meu beta fique positivo. Seria alguma coisa nesse sentido. Aí, como ele testa em vários ativos e chega à conclusão, ele categoriza como se isso daqui fosse verdade. Por isso que a gente quis fazer outros testes também, porque me parece meio vazio só fazer uma regressão e chegar a essa conclusão. Mas como estavam fazendo, e eu parti desse pressuposto que faz sentido o retorno e o turnover, aí eu também fiz. Várias janelas. Então, a gente fez só com... O menor tinha feito com 50, né? Não me lembro. Primeiro era só 50. Dias, né? Aí, vamos ver se tem alguma coisa com relação ao prazo. Então, a gente testou ali para... O que é 25, né? 25, 50 e 100. E 100 dias também. Então, a gente tentou, eventualmente, fazer um período mais longo, um período mais curto, mas todos os resultados corroboraram. Então, a gente está... o objetivo, vendo aqui, é ter realmente desses dados extrair o máximo possível para chegar se esses resultados eles são robustos do ponto de vista estatístico. Então, eu me lembro, acho que um dos primeiros que a gente comentou aqui estava com o Roberto, né? Mas vamos fazer isso aqui por dia, né? Ou intraday, né? Tu te lembra, tu havia comentado assim, seria melhor. Também, é outra coisa que a gente possa ver de hora em hora. Mas de repente pegar o fechamento, então precisaria talvez muito mais dados, acrescentaria realmente alguma informação, mas será que vai fazer diferença ou não? Né? Mas enfim, a gente quer pegar todos os testes aí, ou alternativas ou janelas para realmente responder essa pergunta. Ali é um ativo especulativo ou não? Perguntas? Não? Roberto? Aí ele vai me ferrar se ele pergunta. Ele está sendo amigo.
gostaria de ter é qual é digamos, a participação do Bitcoin, digamos, no PIB, né? Qual é o tamanho. Essa coisa que a gente não chegou a fazer isso ainda em termos de transações. Mas, dada a relevância desse mercado. Então, assim, o que a gente vê, tem muita coisa ainda para ser feita, outros instrumentos aí em finanças, né, com esse Bitcoin. Ele está iniciando ainda, né, mas eu diria assim, para quem quiser fazer tese de doutorado, né, eu vou fazer a 10ª milionésima análise de cointegração. Mas o que vai acrescentar nisso? Então, para quem vai fazer tese de doutorado ou pensar, realmente, olha, alguma coisa nova. A gente viu, tem poucos trabalhos ainda, posso estar enganado, mas a gente pesquisou, né? Não tem trabalhos no exterior, por exemplo, analisando o mercado brasileiro. Só isso Então, do Laurins, é muito pouco. Então, pode estar aí uma tese, quem quer fazer tese de doutorado ou mestrado, e vinha fazer diferença. Eu vou... 7 dias por semana, 24 horas, e correlacionado ao mundo inteiro. Então, por que o Brasil teria algo diferente se é um ativo realmente universal, que ao mesmo tempo que está negociando aqui, está negociando na China, está negociando nos Estados Unidos, o mesmo ativo, ao mesmo tempo, sem parar. Então, eu não vejo um grande benefício de olhar Brasil. A única coisa que vai ter diferente aqui é a cotação entre dólar e real. Mas, tirando o efeito câmbio dólar e real, Bitcoin e dólar, Bitcoin e real é a mesma coisa. Os dados são 2016 para cá. 2011. 2011, tá. Não, aí eu acho que faz sentido. Porque 2011 até 14, por aí, tinha uma diferença gigante do preço no Brasil e o preço lá fora, né? E tinha pouca transação ainda, se eu não me engano. Exato. Hoje em dia, o preço Brasil, considerado a variável câmbio, ele está muito próximo, não só Brasil, isso aí vale para o globo todo, né? Ao passo que foi desenvolvendo, hoje tem mais de 15 mil casas de câmbio ao redor do mundo, tem as condições de oferta e demanda iguais no mundo inteiro, bem dizer. Então, a própria questão da arbitragem, que o pessoal fez muito nesse passado, hoje o pessoal, quem faz com um robô, não tem como fazer uma na mão mais, né? Lendo a literatura, a gente pegou assim especulação, acho que para outros países, né, a correlação se teria ou não com o Bitcoin, com outros ativos, com moedas, euro, ouro, né, o yuan, lá e outras, mas assim, parece que ele descolava do outro. E a outra questão também, em termos de moeda de emissão, né, e essa emissão ela vai ser fixa, ela não tem como aumentar, acho que vai chegar em 2028, 2000, não sei, não, é 2030 ou 2000 e alguma coisa assim, que vai ter o limite de 200 e poucos milhões, e não tem como aumentar mais, dado o algoritmo que se faz. Mas eu não me lembro se é 2100 e pouco. É alguma coisa assim, né? Por que razões ali? Mas a gente tem feito isso, Roberto. Então, assim, os mercados, as bolhas, eventualmente ocorre isso aqui no Brasil. Por que as razões a gente tem que estar pesquisando ainda. Mas, digamos assim, a gente está mostrando, a pergunta foi basicamente, olha, no Brasil, assim, ou seja, a pergunta é bem simples, assim, no Brasil, para os dados brasileiros, com as transações realizadas no mercado brasileiro, o Bitcoin, ele é um ativo especulativo ou não? É isso que a gente está tentando, essa é a nossa pergunta. Em outros países, né, a gente também tem visto isso aí, e por que ele é considerado tão ou mais volátil? Se as datas, eventualmente, corroboram ou não. Então, a gente quer, através desse trabalho aí, ou dos vários testes estatísticos, responder essa pergunta básica, né? Se é especulativo ou não, e ele possa ser usado, né, no portfólio dos indivíduos, e, eventualmente, para melhorar a alocação dos recursos, melhorar a alocação dos ativos, reduzir riscos, né? Enfim, que possa ter uma melhor diversificação. Então, o que a gente tem mostrado, pelo menos os dados têm mostrado até o momento, né, é esse ponto. E essas são as questões que a gente talvez possam vir a mudar ou não com a questão da tributação, que aqui eu acho, né,
não existe nada como vídeo de tributação assim ainda nesse período, não me lembro. Né? Então, mas não sei se está claro ou ficou claro que aumentou a especulação ou não, enfim, tá? Não tem. Então essa é a vantagem de estudar o caso do Brasil, como que existe em outros países, né? Que possa estar correlacionada a correlação dos movimentos brasileiros com os movimentos que ocorrem no exterior. Mas a gente não fez isso assim, Roberto. Então, a ideia é ver que, no caso da economia brasileira, as transações ocorridas com Bitcoin no mercado, registradas no mercado brasileiro, apresenta-se o Bitcoin como um ativo especulativo. Eu sou o professor Mauro, da UFSC, né? Eu não sou da Unicinos. Eu achei, queria te parabenizar pela pesquisa, achei ela bem interessante, mas indo um pouco no sentido do que o professor Roberto estava falando, né, de tentar justificar depois da relevância de fazer o estudo para o Brasil, e dado que a gente está tentando estudar um novo instrumento financeiro, ainda não está definido se é um ativo, se é uma moeda, o que é, é importante justificar também por que só o Bitcoin e não outras criptomoedas, né? Porque se você que desejar fazer o estudo das criptomoedas no Brasil, daí eu não sei qual seria o custo disso, porque uma vez que você tem os modelos e as rotinas para rodar, só muda o input da moeda que você tem, daí você vai ver se as outras criptomoedas no Brasil têm um comportamento similar ao que o Bitcoin tem, se ela muda de regime na mesma hora, se ela tem os spikes de volatilidade na mesma hora, ou não. Porque quando faço o paralelo com o mercado de ações, né, a gente raramente faz um estudo, a não ser quando é um estudo de caso muito específico de uma ação, a gente sempre tenta aumentar o máximo possível o número de ações no estudo ali, né, sendo com os critérios de liquidez lá mínimos, para dar robustez no estudo. Então, eu ficaria muito curioso, será que as outras criptomoedas, que atuam talvez num regime de volume de negócios bem inferior ao Bitcoin, será que esses fatos estilizados também acontecem nessas outras moedas, com a mesma frequência, com a mesma intensidade? Porque se eles acontecerem também nas moedas que têm um volume de transação menor, você tem mais robustez para dizer, olha, isso aqui acontece nas que negociam um monte e nas que negociam um pouco também. Fica como sugestão. Aí Uma boa ideia, interessante, obrigada. O Bitcoin ele representa mais de 50% do mercado. Né? Exato. Não vai ter nada. Eu claro, acho que o artigo começou com a ideia da disciplina. O período, né, ele era muito... Então, do Bitcoin, tu tens, como eu falei, de 2011 até o momento. Então, tipo, colocou o Bitcoin. Mas a gente pode fazer, mas teria que... Eu acho que aumentaria o número, o tamanho do artigo que ele possa ser publicado. Então, tu vai ver grande parte das moedas utilizam o estudo, né, o Bitcoin, porque é o mais utilizado, mais conhecido. Mas eu acho que seria um outro paper, né, que poderia ser feito. Digamos, estou convencendo aqui para fazer a tese de doutorado, é um outro ensaio. Obrigado. A princípio, não. A gente está deixando em stand-by. Agora, claro, se você fosse pensar como uma forma geral, eu já começo a ter a ideia. Se você fosse pegar dados de alta frequência, você podia estudar jumps, podia estudar outras coisas, né? Na verdade, o universo é muito amplo disso. Com o passar do tempo, o Bitcoin cada vez mais se torne próximo de uma moeda e deixa de ser um ativo especulativo. Então, se você acompanhar como está vindo a tendência, e se ele começou altamente especulativo, mas está com uma tendência a reduzir, é algo interessante, uma sinalização importante, que isso pode vir a ser uma moeda no futuro. É verdade, a literatura fala isso, né? Quanto mais investidores, aí a moeda vai ficando menos
ela vai ficando menos afetada. Boa tarde, meu nome é Raimundo, sou da administração. E eu gostaria de saber se teria como utilizar o número de citações de palavras-chave, Bitcoin, criptomoeda, para tentar fazer uma correlação em relação à especulação. Uma ideia minha, que seria fazer um estudo de evento. Aí eu cheguei a dar uma olhada no Google Trends, porque eu já vi que tem vários artigos saindo disso e fazem muito sucesso. Era jogar no Google Trends e, a partir de umas palavras de Bitcoin, essas coisas, fazer um estudo de eventos em cima disso. Porque eu vi que fizeram para vários ativos financeiros. Então, é uma ideia essa. E não é uma ideia tão difícil de executar. Duas perguntas. A primeira... Bom, primeiro, parabéns, né, e a chance de ver a Emanuele de volta aqui conosco, né, tia? Mas a pergunta é assim, vocês acreditam que a Bitcoin possa se tornar moeda, como meio de troca, nessas características todas de uma moeda que hoje ele não tem, quer dizer, no futuro poderia vir a ser? E segundo, nesse trabalho, eu cheguei atrasado, desculpa se vocês explicarem, eu não vi, a moeda normal em si, digamos assim, o real, né, ele é uma moeda, mas ela tem uma volatilidade em relação às outras moedas pela taxa de câmbio. Então, qual é a diferença de variabilidade entre o Bitcoin e a taxa de câmbio, por exemplo? Se vocês chegaram a pensar nesse tipo de coisa. Não pensamos, mas é um detalhe interessante para adicionar. É verdade. Essa questão da moeda também vai ser, como você falou, está interessante ainda, porque assim, o que tu vai ter moeda? Tu vai pensar em dólar, vai sair o ien, vai sair em euro, pensar no real. Todas elas são emitidas pelo Estado. Então o Estado não vai abrir mão. Então, vai ser moeda, realmente, digamos, que eu pagar impostos com Bitcoin. Não sei se isso não vai ser admitido pelo governo brasileiro ou outros governos. Tu não consegue. A primeira vez que eu vi o Bitcoin, uns 3, 4 anos, estava visitando lá o MIT, o Rodrigo Verde, aí tinha uma lojinha de compras do MIT, né, com blusão, essas coisas, já tinha um token, né, lá, usando o Bitcoin para fazer compras. Isso já tinha. Né? Como tu tem hoje em dia, aqui vai qualquer banco aqui no Porto Alegre, tu pode sacar com o teu cartão de crédito em reais ou em dólar ou em euro. Né? Com dólar eu sei que no meu banco eu saco isso aqui. Então, assim, ele pode ser ainda um outro ativo, né? Como moeda, tu pode fazer compra. Tem pessoas, por exemplo, um colega meu que trabalha com Big Data, ele faz trabalhos para o exterior, ele recebe em bitcoins. Né? Ele recebe, tem uma conta lá e tal, então ele recebe em bitcoins. O problema vai estar como realmente, se eu puder pagar isso, ela vai ter poder de circulação, ela é uma reserva de valor, ela continua, preserva, né? Pode ser um meio de troca, ela já talvez não tanto quanto o dólar e outros, né? Mas parece ser uma reserva de valor, está sendo já tributado, né? Mas ainda como moeda, né? Vai ser difícil para colocar, dizendo, olha, eu não consigo pagar cafezinho com Bitcoin, mas se você for o que também não consegue pagar com dólar, né? Talvez o cara até aceite, né? Mas todas as transações tu não consegue fazer com dólar aqui. Então, acho que essa é uma tendência no futuro, um desafio que vai ser colocado, né? Porque ela é uma moeda assim, disruptiva, como que foi o Airbnb, o Uber, né? Ou seja, o controle dela, da emissão, tu vai ter muito pouca possibilidade de ter inflação em Bitcoin. Né? Mas agora, com dólar, tu tem inflação. O real, Cruzeiro Novo, tudo isso a gente, né, viveu junto lá, né, esse período, né, mas é um desafio. Eu acredito que ela venha a poder ser tornado com transações. Ela já está sendo colocadas, né, mas não que tipo de transações vão ser. Não, talvez não cafezinho, mas transferências, né, porque ela é muito mais segura, muito mais rápida, com menores custos de transação que as outras moedas.
Em relação a esse ponto da transação ali, hoje leva 10 minutos em média para processar uma transação, né? Aí todo mundo lá deconvia que 10 minutos para te esperar, para te pagar um café é muito tempo, né? Então depende da evolução da tecnologia. Nesse ponto específico tem protocolos que estão sendo desenvolvidos à parte. O principal deles chama Lightning Network, é a rede de relâmpago, que são camadas, que não são tecnologia, mas os caras, dá para tentar dar uma explicação assim. São camadas laterais que não rodam no blockchain do Bitcoin, mas que vão integrar no blockchain do Bitcoin por compensação. Esses protocolos eles pretendem ser tão rápidos ou escaláveis quanto a rede Visa. Então, no momento que isso acontecer, que a princípio deve acontecer, isso aí dá para te pagar o cafezinho tranquilamente, né? Sem ter o terceiro daí. Então, esse é o ponto. Por isso que não dá para rodar, porque leva 10 minutos para te esperar para te pagar o café hoje, né? Por outro lado, 10 minutos é muito mais rápido te mandar um dinheiro para a China do que tu mandar 3 dias via rede Swift, né? Então tem um benefício de um lado, mas não dá para pagar o café ainda. Vai depender do tipo de transação, digamos, é o custo de transação. Tem alguma moeda que é muito mais fácil fazer com Bitcoin do que com transferência, né? E eu acho que os impostos, a segurança que tu possa fazer isso vai ser melhor. Ou seja, a gente está tentando mostrar aqui que para quem está fazendo tese de mestrado, doutorado, ou quiser estudar, é um campo muito grande, tem muita coisa de ser estudada ainda. Aqui a gente pegou simplesmente uma pergunta, né? O Bitcoin é um ativo especulativo? Sim. Bom, é ou não é? Bom, vamos ver agora com que os testes estatísticos para o mercado brasileiro nesse período estão dizendo. Entendeu? Então, que a gente tem, até se vocês sugerirem algum outro tipo de teste mais robusto, então, ou uma janela maior, ou algum estudo de evento para limpar essa série melhor, é justamente isso. A gente quer ter a certeza, ou ter os testes mais robustos que a nossa pesquisa, né, seja respondida com esses dados. Então, que seja importante fazer isso. Isso? Mais alguma pergunta? Não? Bem, então... Existe um trabalho, eu acho que é lá do ano 2000, de Lux e Marchese, que eles associam as flutuações no mercado àqueles agentes que eles chamam de especulativos e aos agentes fundamentalistas. Então, os especulativos, eles provocariam grandes oscilações, como as que aparecem com o Bitcoin, né? E os fundamentalistas levariam a uma certa estabilidade, porque para eles, por trás de um ativo, há um valor da empresa, ou se for uma moeda, o valor associado ao produto bruto do país que está sendo considerado, né? A impressão que dá é que na operação com o Bitcoin não há fundamentalistas, né? Que somente estão os especuladores, porque ninguém tem uma ideia muito clara de qual é o valor de referência que teria essa criptomoeda, né? E eu acho que até a transformação para a moeda depende um pouco de esse critério, ou seja, como vamos convertir a moeda se a gente não tem um valor associado, né? Eu acho que esse é um problema em aberto até para essas criptomoedas, né? Talvez a gente teria que fazer uma teoria das moedas generalizada, incluindo esse tipo de ativos ou de ferramentas. Eu acho que dentro daquelas apresentações ali, mano, não me lembro, logo no início, tem um trabalho, um estudo que a gente acabou lendo, que realmente ela não tem correlação com as variáveis macroeconômicas. Parece que ela é isolada de todos esses fundamentos. Então, ela fica... Então, dentro dos fundamentalistas,
tem alguma coisa que vai oscilar do ponto de vista macroeconômico, o PIB, parece que ela é uma moeda isolada, né? Diferente, eventualmente, que a gente possa ter com outras relações, com o câmbio, né? Com outras moedas nacionais. Parece que ela é isolada desses efeitos macroeconômicos, né? Porque ela não é emitida, a emissão dela não é um evento estatal ou de política econômica que possa ser desvalorizado, possa ser, eventualmente, retidos lucros ou de emissão. Esse é um ponto interessante, mas talvez a operação dela se dê realmente por agentes especulativos. Essa colocação do Iglesias, ela é importante porque, de fato, a falta do agente, né, em que tenha isso como uma reserva e que tenha um entendimento de valor, um fundamentalista, no que tu expressaste, né? Hoje, algumas criptomoedas estão sendo lançadas e lastreadas em dólar, né? E a ideia também é possível ser lastreadas em ouro. Aí tu tem, então, mas é uma outra família de criptomoedas, em que tu dá para ela características que hoje as que existem não têm. Então, que dá esse ponto de referência que o Iglesias fala que é o que não existia até então, né? Eu acho que essas criptomoedas lastreadas, elas vão ter cada vez mais, dependendo da sua capacidade de averiguação e de confirmação pelos blockchain. Eu acho que talvez aí tu tenha um outro impulso que hoje parece que está faltando. Isso. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Não? Então, parabéns, Emanuele, parabéns, Giacomo. Muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada a todos também. Um bom final de semestre.